Vamos continuar o nosso estudo do Sermão do Monte. Hoje, Mateus, capítulo 6, verso 16 a 18. O ensino é sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Eu não sei vocês, mas eu aprendi a prática do jejum. Infelizmente, por anos e décadas da minha vida, eu não tinha essa prática. Mesmo vendo meu pai jejuar, mesmo sabendo que o meu pai jejuava, mesmo lendo na Bíblia, mas infelizmente os líderes, os pastores, os mestres, os professores, as pessoas que tinham autoridade sobre a minha vida não incentivavam, não davam exemplo, não praticavam o jejum. E eu confesso para vocês, eu comecei a jejuar quando a minha saúde já não estava boa. Eu já contei aqui no canal, tem um vídeo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando eu descobri que eu estava com câncer. Aí muitas pessoas falaram para mim, tu começa a jejuar, tu tem que jejuar. E aí eu comecei a entender que o jejum era uma arma espiritual. E eu conhecia o versículo que Jesus respondeu, né? Essa casta só sai com oração e jejum. Mas infelizmente, repito, infelizmente, muitas pessoas que tinham autoridade sobre mim interpretavam esse texto de uma outra forma. E eu não tinha discernimento, eu não tinha entendimento, eu não praticava. E eu descobri que a Bíblia tem muito ensino sobre jejum. Muito. Esther jejuou. Davi jejuou. Daniel jejuou. O próprio Senhor Jesus jejuou. Paulo jejuou. Enfim, eu podia ficar citando. O judeu até hoje jejua. Muitas religiões têm o jejum como uma prática espiritual, como uma prática religiosa, como uma disciplina. Então, esse versículo 16, quando jejuares, quando vocês jejuarem, quer dizer, novamente, é algo que o crente, que o cristão, que o seguidor da Bíblia de Jesus tem que fazer, jejuar. O jejum, ele pode ser preferencialmente o jejum de alimentos, mas o jejum, para mim, por direção do Espírito Santo, ele foi ampliado para outras áreas. E quando alguma pessoa me pergunta, eu costumo dar algumas passagens, indicar algumas passagens bíblicas e sempre dizer, pede para Deus te dizer qual o jejum que Ele quer que tu faça.
Porque sim, o jejum inicialmente é o jejum de alimentos. Mas a gente sabe que quando tu vai fazer um exame, tu faz jejum de alimentos. Vai fazer uma cirurgia, tu faz jejum de alimentos. Determinados exercícios a gente não pode fazer com a barriga cheia, com alimentos no estômago. Enfim, tem vários momentos, circunstâncias na nossa vida em que é indicado o jejum. E claro, óbvio, para emagrecer já virou moda o jejum intermitente. Mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando do jejum espiritual. Aquele jejum que tu entende que é uma guerra espiritual. Tu tá passando por uma dificuldade muito grande, muito pesada, e tu abre mão, em primeiro lugar, de alimentos, e depois de algo que pode estar te prejudicando. O jejum é uma consagração a Deus. Tu te afasta daquilo que pode te afastar de Deus. Então, às vezes, tu tá murmurando, tu tá te queixando, tu tá falando demais, tu tem uma linguagem chula, uma linguagem rasteira, uma linguagem que envergonha Jesus. Então, tu vai jejuar de palavras. Tu vai ficar quieta, em silêncio, solitária, buscando que o Senhor te purifique. Tu vai fazer jejum de entretenimento. Tu vai fazer jejum do teu celular, de redes sociais. Tu não vai ver filme nenhum. Tu não vai fazer nenhum tipo de lazer, de prazer, de alguma coisa que te afasta de Deus. Vários exemplos eu podia dar, mas a gente pode um dia fazer um estudo sobre o jejum. Mas tudo isso de novo, só uma introdução do primeiro verso. Quando vocês jejuarem. O que eu tô querendo dizer? Que se tu nunca jejuou, tu tem que jejuar. O jejum é uma prática cristã, é uma prática espiritual, é uma disciplina, é algo que tu tem que fazer. Uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, eu não sei. Tem pessoas que fazem um dia inteiro, tem pessoas que fazem 3 dias, tem pessoas que fazem 12 horas, tem pessoas que fazem um turno. O que importa é que é jejum e oração. Tu tem que te dedicar, te humilhar. O judeu tinha a prática de jejuar e se vestir de pano de saco. Quer dizer, ele tirava as suas roupas normais ou as suas roupas finas para se humilhar na presença de Deus. Ele cobria a cabeça com cinzas para mostrar sua miséria, a sua vergonha diante de Deus, para clamar, para pedir. Mas, infelizmente, isso foi desvirtuado. E ele começou a fazer o jejum de uma forma que chamava atenção para si mesmo. Parecia que a pessoa estava morrendo, que ela estava agonizando. Ela despertava a pena, a piedade, a compaixão dos outros. Mas não é para isso o jejum. O jejum não é para ninguém saber que tu está jejuando. Meu Deus, o jejum é, como a gente falou, é tu entrar no teu quarto, é tu ficar quieto. Mas eu tô trabalhando. O Senhor vai te dar força. Tu vai conseguir jejuar mesmo trabalhando. Só que não adianta tu fazer jejum de alimentos e trabalhar e ficar conversando conversas banais, conversas sujas, conversas impróprias. Que jejum é esse? Eu faço jejum de alimentos e fico com a televisão ligada o dia inteiro. Ou fico com o vídeo ligado ou assistindo uma série. Isso não é jejum. Isso não é jejum. Jejum é para tu chorar na presença de Deus, é para tu te humilhar na presença de Deus, é para te colocar os teus pedidos, as tuas dores, as tuas angústias. É tu dizer assim: Senhor, eu dependo de ti. O ar que eu respiro vem de ti, o alimento, a água, o meu conforto, tudo vem de ti. Então eu abro mão do que eu posso para te mostrar o quanto eu dependo de ti.
Essa circunstância, este problema, essa dificuldade está me esmagando. Isso aqui está me apavorando. Então eu vou jejuar. Eu vou me humilhar diante de ti para te pedir salvação, para te pedir cura, para te pedir libertação, para te pedir perdão dos meus pecados, para pedir transformação, para pedir, Senhor Deus, vitória, força contra os meus inimigos. Às vezes tu jejua por ti, outras vezes tu jejua pelas pessoas, por outras pessoas, pelo teu cônjuge, pelo teu filho, tu jejua pela igreja, tu jejua pelo país, tu jejua por causas graves, importantes. Esse é o jejum. Mas é um jejum que vem acompanhado de santidade, de santificação. Tem vários capítulos na Bíblia sobre jejum. É muito importante e muito sério. Então, quando as pessoas começavam a usar o jejum para chamar atenção sobre si mesmo, Jesus diz: já receberam a recompensa. Sabe a autopiedade? Sabe? Autocomiseração? Como eu digo, agonizar em praça pública, para todo mundo ver, já recebeu a tua recompensa. Isso não é o jejum que agrada a Deus. E aí ele diz que quando tu tá jejuando, o teu pai, de novo, o teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Porque ele vai ver o teu coração, o teu interior, a motivação daquele jejum. E aí ele vai te responder. Então, eu aconselho, eu até peço, que se tu não pratica o jejum, tu comece a praticar. Porque até Jesus disse, João Batista falou, os discípulos de João Batista perguntaram: por que vocês não jejuam? Aí Jesus falou: eles não jejuam porque eles estão com o noivo, mas o dia que o noivo lhes for tirado, eles vão jejuar. Jesus subiu aos céus. Nós temos o Espírito Santo conosco, o Consolador. Mas a nossa vida diária é uma guerra. E nós temos que estar sóbrios, alertas, vigilantes. E o jejum nos mantém assim. Amanhã a gente continua.